Quantos contatos sociais você já teve hoje? Desde que você acordou, entrou nas redes sociais e cumprimentou seus familiares, deu aquele alô ao carteiro, você estabeleceu várias interações sociais. E isso é possível porque você, assim como eu, somos sociáveis. Isso é uma característica essencial para a existência humana. No vídeo de hoje, vamos aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Todo esse comportamento tão próprio da nossa sociedade, damos o conceito de sociabilidade. Isso significa o caráter de ser sociável, ou seja, demonstra que o ser humano é capaz de viver em comunidade. Isso porque nós somos naturalmente sociais. Nós temos preferência pela vida em grupos, onde compartilhamos de relações de convivência, de dependência e de transmissão de conhecimentos. O tempo todo nós estamos aprendendo padrões, regras, normas de comportamentos. É a sociedade nos moldando, nos ensinando sobre como devemos ser, pensar e agir e nos comportar. A sociedade dizendo sobre quais devem ser as regras de convivência dos nossos grupos e instituições sociais. Para todo esse aprendizado constante de como viver em sociedade, nós damos o nome de socialização. E esse é um conceito que se refere a todo um conjunto de elementos que condicionam nossas atitudes. E entre eles, nós podemos observar o constante aprendizado das normas da comunidade em que vivemos, porque a socialização, ela funciona como uma expressão da coerção social, da força do controle social, já que ela promove a internalização das ideias que são estabelecidas coletivamente. Com a socialização, ocorre também a assimilação dos papéis de comportamentos socialmente desejáveis para a vida em sociedade. Vale a gente notar também que a família ela é uma das fontes primárias e principais de socialização. Bom, nós não podemos deixar aí de chamar em toda essa contextualização o sociólogo Émile Durkheim e as suas teorias, porque ele foi um dos grandes estudiosos aí das instituições sociais, das suas funções e aí, consequentemente, ele abordou a importância do processo de socialização. Em seus estudos, a socialização ela se conecta com a teoria da consciência coletiva, em que ele nos diz que essa consciência comum ou coletiva, ela corresponde aí a abre aspas, há um conjunto de crenças e dos sentimentos comuns à medida dos membros de uma mesma sociedade, que formam um sistema determinado que tem vida própria. Fecha aspas aí para o Durkheim. A consciência coletiva, ela é então toda noção do certo ou do errado, do bom ou do ruim, todo o nosso senso estético e ético e moral, que nós aprendemos ao longo da vida, pelo nosso processo de socialização. Mas na prática, nós acabamos percebendo mesmo toda essa interação nas esferas em que nós chamamos de grupos sociais. Esses grupos são, em seu conceito, a reunião de duas ou mais pessoas associadas permanentemente pela interação. E por isso, elas são capazes de agir em conjunto, com objetivos em comum. Membros de um grupo social, elas compartilham de valores, crenças, expectativas sociais que são geradas aí pelo nível de contato estabelecidos entre eles. Se formos observar aí os grupos sociais, nós notamos que eles podem ser a nossa família, que é um grupo familiar, os nossos amigos próximos ou os nossos vizinhos, que é o grupo vicinal, aquele formado também pela escola, que é o grupo educativo, os nossos contatos da igreja, que compõem o grupo religioso,
os encontros do clube ou do esporte, que formam os grupos de lazer, o corpo empresarial ou os contatos do trabalho, que formam o grupo profissional, o Estado e os partidos políticos, que formam o grupo político. Mesmo que sejam aí vários, esses grupos eles têm características em comum, que além de serem centros de socialização e compartilharem aí de uma consciência coletiva, como a gente acabou de falar, eles têm uma pluralidade de indivíduos, ou seja, eles têm que ser um grupo, né? Eles têm que ter várias pessoas. Essas pessoas, elas precisam interagir aí de forma constante. O grupo, ele também precisa apresentar uma organização interna que permita que ele se sustente e se mantenha existindo. Além disso, ele tem que ter objetividade e exterioridade, ou seja, ele existe para além das pessoas que estão ali. Se alguém deixar de fazer parte daquele grupo, por exemplo, o grupo ele não vai perder o seu sentido, ele não vai deixar de existir. E também, para além dessas características, o grupo social ele precisa de um sentimento grupal, das pessoas elas saberem que são parte daquele grupo e que como parte desse grupo, elas partilham de uma consciência comum, elas partilham dos mesmos valores, das mesmas crenças e das mesmas visões, e assim por diante. Então, graças ao que o Durkheim nos ensinou da consciência coletiva, a gente não vai ficar pensando o tempo todo nessas regras, porque nós já absorvemos tudo isso. Toda essa coisa de objetividade, exterioridade, consciência, tudo isso já está interiorizado, né? Tudo isso já está na nossa mente, já faz parte da nossa consciência. Porque desde que nós nascemos, nós fomos sendo socializados para pensarmos assim. Então, para a gente, é tão natural fazermos parte dos grupos que parece até que as coisas elas estão erradas, caso ocorra o contrário, caso a gente não consiga fazer parte dos grupos sociais. E isso até vira enredo de muito filme de sessão da tarde e da Netflix. Mas enfim, só para finalizar, vou lembrar da divisão do sociólogo aí norte-americano, o Charles Horton Coley, que ele criou aí no início do século XX para classificar os grupos sociais aí pelo seu tamanho e também aí pelo seu grau de contato entre os membros, né? E esses grupos eles são primários, secundários ou intermediários. Os grupos primários, eles são o tipo mais simples de grupo, naquele em que predominam os contatos pessoais diretos, os contatos mais íntimos, como é o caso da família e da vizinhança. Já os grupos secundários, os contatos sociais eles são diretos, mas não há intimidade. E ele caracteriza-se aí por uma relação mais impessoal, de trocas de interesses, como o partido político e a igreja. E, por fim, os grupos intermediários. E nesse tipo de configuração, há a existência de contatos maiores e menores, que vão incluir tanto os grupos primários como os secundários. Como, por exemplo, na escola ou no ambiente de trabalho. Na escola, se você olhar bem, você vai ter um contato primário, como os seus amigos, como que pode ser um grupo vicinal, mas também você vai ter aí um contato secundário, como com o seu diretor, por exemplo, tá? Porém, agora é importante lembrar que estamos em distanciamento social, ok? As escolas elas estão fechadas para que estudantes e professores eles possam ficar em casa, se isolando e evitando contágio pelo coronavírus. Então fique em casa, se cuida, interação e socialização só se for à distância.